Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. E aqui a gente discute as principais estratégias para você começar a investir. Eu me chamo Matheus Cobb. Eu sou o Diego Rangel. E tô aqui com o nosso especialista em produtividade financeira, Renan Diego. Tamo aí. Sejam mano. todos muito bem-vindos. Bom demais estar com vocês aqui. E aí, galera, turma? Boa? mais conhecido como pai dos investidores Profad. É isso aí, papai. Isso aí. E, Renanzão, nosso tema de hoje é os 5 erros que todo investidor iniciante comete. Primeiro, antes da gente entrar nesses 5 erros, Diego, o que é um investidor iniciante que você chama? E qual a diferença, que eu sei que você fala muito também de investidor iniciante para investidor estudante? Acho que tem uma diferença aí entre esses dois, né? Show. O investidor iniciante, o nome já diz tudo, né? Quem tá iniciando no mundo dos investimentos. Quem tá começando, dando seus passinhos, começando a colocar o dinheiro para trabalhar. É a pessoa que tá iniciando. O investidor estudante é aquele que estuda mais um pouco, depois estuda mais um pouquinho, depois estuda mais, mas ele não aplica, ele não entra em ação. Então ele nunca investiu. Às vezes até investiu, mas só que ele tá, por exemplo, investiu lá no Tesouro Direto. Aí ele estuda ações, bolsa de valores, ele sabe conversar com você quando você fala, cara, esse cara é um profissional. Aí ele não investiu ainda na bolsa. Não, tô esperando o melhor momento, tô me preparando ainda e tal. Esse é o investidor estudante, que ele só quer saber de estudar. Ele não é executor, ele não entra em ação. O investidor iniciante é o cara que já inicia. Ele dá os primeiros passos, ele coloca um pouquinho de dinheiro, aí ele tá inseguro, mas vai botando. Então é o cara mais de atitude. É uma pessoa que já coloca o dinheiro para trabalhar para ele. Essa é a grande diferença do investidor estudante e o investidor iniciante. Show. E é meio que uma síndrome, cara, ser um investidor estudante? Ou é mais um medo? É o quê? O que a galera, na tua percepção, assim, o que você acha que a galera só estuda e não entra no campo de batalha? Cara, eu acho que falta... Acho que não é só medo, não. Porque hoje em dia tem muito conteúdo. Por exemplo, se eu for no teu canal do YouTube mesmo, tem passo a passo você ensinando a investir. As pessoas, elas têm um ponto de procrastinação, né? Um dos maiores problemas da humanidade é a procrastinação. O que é procrastinação? É você adiar as coisas. É você deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. O famoso ditado, né? Que lá a nossa vozinha falava. Então, as pessoas, elas não têm disciplina. Elas não têm comprometimento no sentido de colocar em ação sozinhas. Por que a maioria dos cursos online as pessoas não conseguem ter resultado? Porque as pessoas entregam um login e uma senha e deixa a cargo delas fazerem as atividades, assistir às aulas. E sempre vai ter alguma outra coisa para fazer do que a pessoa se programar, colocar um planejamento de estudo para sentar a bunda na cadeira e colocar o vídeo para assistir. Por que a gente tem um diferencial muito grande em relação ao mercado? Porque a gente não só vende o curso online, a gente entrega um acompanhamento. Então a gente tem alguém que vai estar falando com a pessoa, ô fulano, por que você só começou, assistiu 2 aulas e parou? Você está precisando de alguma ajuda? A gente tá aqui para te apoiar. Aí a pessoa, não, porque eu tive... Não, tá tudo bem, mas você pode fazer agora? Não, então vou fazer. Então, às vezes falta só esses gatilhos, né? Ontem a gente fez um acompanhamento, que foi o primeiro de uma turma nova que a gente está acompanhando, e teve uma pessoa que falou assim, já te acompanho há bastante tempo e tal, já tenho conta na corretora, já até fiz um investimento no Tesouro Selic. Aí eu falei, mas você fez agora com a gente? Quando foi a última vez que você fez? Ela falou, tem, sei lá, uns 6 meses. Eu falei, por que você não fez agora com a gente? Era uma atividade nossa aqui ter feito. Porque eu tava esperando o melhor momento, eu queria conversar contigo antes. Você tá conversando, você vai fazer quando agora? Não, então amanhã já posso fazer. Beleza, então assim, às vezes é só botar a pessoa em movimento, ela continua. Só dar aquele empurrãozinho, né? Exato, então assim, a maioria das pessoas, qual que é a grande sacada, né? Eu sou engenheiro de formação. Então, tem uma coisa chamada que é o volante, né? De um equipamento, até mesmo, vamos dizer, do motor de um carro. O volante é uma peça, né, maciça e bem pesada. Para ele começar a girar, é muito difícil. Você precisa de bastante energia. Você precisa começar com uma forte energia para depois ele continuar. Só que depois que pegou essa energia, depois ele vai automaticamente. Ele, por si só, ele consegue continuar girando. Isso. Então, esse é a síndrome do investidor estudante. Ele não começa porque ele acredita que precisa estar preparado 100%. Então, ele precisa gerar muita energia naquilo, ele acaba não começando. Mas ele esquece que se ele começar, depois vai se retroalimentando naturalmente. Então, as pessoas não dão o primeiro passo porque é desafiador, é fora da zona de conforto, é tudo de diferente que a pessoa já costuma fazer. Então é mais fácil eu conversar sobre investimento do que eu investir.
Né? É mais fácil eu bater um papo com os amigos e falar, não, ações eu sei. Não, inclusive no exterior. A Petrobras pagou tanto de dividendos. Stocks, REIT, eu sei isso aí tudo. Beleza, mas como é que tá o teu portfólio? Ah, não, eu tô com o Tesouro Selic. Entendeu? E é uma questão cultural, né? Eu acho que quando você, né, desenvolveu um método e tem muita coisa prática envolvida, é pra quebrar essa questão cultural. Por quê? Pô, desde pequeno, a gente entra na escola. O que falam pra gente que a gente tem que fazer? Estudar. Estudar pra quê? Pra passar na prova. Quando você passa na prova, passa de ano na escola, o que você tem que fazer no próximo ano? Estudar novamente. Estudar mais, né? E aí você vai pra faculdade. O que você tem que fazer? Estudar. Ninguém te cobra de você colocar em prática aquilo que você estudou. Eles te cobram que você estude pra próxima prova. Decore, né? Pro próximo ano. Então a gente fica condicionado a sempre achar que a gente precisa de mais estudo pra ter resultado. E ninguém cobra da gente resultado. Cobra que estude. Não, tem que estudar, cobra nota. Mas não cobra você colocar aquilo ali na sua vida. E aí a galera entra no nosso treinamento e elas estão acostumadas a colocar, só a estudar, né? A estudar. Estudar. E a gente sabe, e a gente vê os alunos que têm mais resultado, é os que conseguem entender o processo de aprendizagem. E o que é o processo de aprendizagem? É você pegar o conhecimento, pega o conhecimento que você adquiriu e você coloca em prática com uma performance melhorada. Toda vez que eu fui fazer um investimento, eu lembro o Renan falou, você vai fazer isso, abre a sua conta corrente, abre a sua conta na corretora, transfere o dinheiro da conta corrente para a corretora e depois você vai apertar esse botão. Quando ele falou isso, eu tinha o conhecimento. Se eu não tivesse feito nada, não tivesse apertado os botões que eu precisava apertar, eu teria feito uma performance melhorada com aquele conhecimento? Não teria aprendizado. Agora, quando você faz a parada, é que ganha a aprendizagem, né? Então, eu acho que muita gente ainda tá presa nisso. E tem que... Se você perguntar pra uma pessoa que acabou de sair da faculdade, e aí, quais são os seus planos? Adivinha o que 90% vai responder? Conseguir um emprego. Não. Fazer uma pós. Fazer uma pós-graduação, fazer um MBA. E aí, quando o cara sai do MBA ou da pós, adivinha o que ele quer fazer? Mestrado. Mestrado ou outro MBA. Então já é cultural a parada, sabe? Eu sempre preciso estudar mais. Eu sempre preciso de mais. E quem descobre, né? Quem aprende que não é mais estudo e é mais prática com conhecimento, que sai na frente, né? Exato. Inclusive tem 5 pontos, né? Pra gente atingir alta performance, que eu trouxe lá do Tony Robbins, que eu aprendi lá em Miami quando eu fiz um treinamento com ele, que a gente plugou aqui em toda a nossa metodologia, que basicamente é o que você falou, né? Que é o conhecimento, que é o que a gente entrega no curso online. Então a pessoa precisa estudar conhecimento, que é o que a gente entrega. Depois ela precisa praticar. Se ela não praticar, não adianta, é o que você falou. É o volante começar a girar, né? É gerar energia para praticar. Conhecimento, prática, depois repetir. Para quê? Para ficar boa. Ou seja, se eu só pratico uma vez, eu aprendi. Só que eu não fiquei bom, né? Então, conhecimento, prática, repetição. Depois, um grupo forte. É você estar com um grupo fechado. Por exemplo, fiz o acompanhamento ontem e a galera ficou surpresa porque eles estavam esperando uma aula. E não é uma aula. Eu falei, a aula tá lá no curso. Aqui é pra gente colocar em prática o que você estudou na aula. E tirando as dúvidas e tal. E aí era uma dúvida de uma, a gente analisou uma previdência de uma aluna. Aí a pessoa, cara, eu também tenho, já sei analisar a minha, eu vou analisar também, tá uma porcaria, tá não sei o quê. Então assim, com uma pessoa que eu converso, eu ajudo dezenas de outras. Então isso que é o poder do grupo. A gente acelera demais. Se eu estivesse fazendo uma consultoria individual, a pessoa me pagaria mais caro e ela teria menos, vamos dizer assim, cases e resultados. Por quê? Porque teriam menos pessoas para dar relatos e tirar dúvidas relacionadas ao assunto. Então ela só teria como tirar a dúvida dela. Então por isso que é importante conhecimento, prática, repetição, um grupo forte e um mentor. Por quê? Se você tem isso tudo, mas não tem um mentor, que é a pessoa que vai te direcionar, que já chegou onde você chegou, você vai para vários caminhos tortuosos, né? É a intuição. Aí vamos fazer, por exemplo, vamos fazer um podcast? Aí a gente, vamos, a ideia é boa. Tem um grupo forte. Agora, a gente tem um conhecimento que a gente já viu um monte de podcast, já estudou e tal. Só que a gente não tem um mentor, ou seja, alguém que já estruturou um podcast, já fez alguma coisa. Então a gente foi atrás de alguém que sabia fazer isso. Né? A gente falou, Gabriel, cara, tu sabe fazer essa parada? Sei. Então faz pra gente. Então essa que é a grande sacada. Conhecimento, prática, repetição, grupo forte e um mentor. Cara, uma vez que você aplica isso em qualquer área da tua vida, você atinge a tua alta performance. Show de bola. E você tá falando aí, o nosso método ele é estruturado justamente nisso, né, Renan? Os nossos alunos ficam até impressionados que
assim que eles entram lá na plataforma online, começa a assistir o treinamento, já nos primeiros módulos você já começa já com investimento, entendeu? Já começa investindo ali na prática, mostrando pra galera. E isso é muito surpreso pra eles. Eles, caraca, o que eles relatam, né, pra gente. A gente ouve muito os nossos clientes, o que eles falam caramba, achava que era muita teoria, muita sigla, muita coisa assim, entendeu? O que gera resultado é conhecimento com prática e repetição, grupo forte e mentoria. Não tem jeito. Erro. Porque senão tu vai ser só um... acho que eu falei isso no último podcast, né? Eu vi essa frase, eu não lembro de quem. Que falava, uma pessoa que não lê, ela é tão analfabeto quanto a pessoa que não sabe ler. Porque ela não aplica. Então o que adiantou? Só saber, eu li o livro. Se você não tá usando o que você sabe, não adianta, né? Então é bem por aí, né? E é muito relacionado a isso, né? Quando a gente fala aí, hoje, nossos principais erros, né? São de quem tá começando a investir. O primeiro erro é isso que a gente tá falando. Que é o quê? A pessoa não estudar. Entendeu? Se ela não estuda, como é que ela vai começar da maneira certa? Como é que ela vai continuar? Porque a grande sacada é não só começar. É começar e continuar. Muitas pessoas, elas param por não começar. Então elas nem começam. Então elas, travou, só estudou. É um investidor estudante. E só estudou, mas não entrou. Mas tem gente que dá o próximo passo, faz ali, começa, inicia, mas depois para. Por quê? Não tem consistência. Porque ela não tem estudo. Ela não estudou sobre aquilo. Não adianta você querer entrar, por exemplo, de forma intuitiva, numa renda fixa da vida que a galera fala que é o básico. Por quê? Se você vai lá numa renda fixa, quantos alunos eu já recebi que foi lá, as pessoas, elas vão de forma intuitiva. E as pessoas não são burras. Hoje em dia, todo mundo que sabe fazer as 4 operações, somar, subtrair, multiplicar e dividir, ela sabe visualizar número. E aí ela vai lá na corretora. Ela sabe abrir uma conta na corretora. Tem vários vídeos nossos, né, no YouTube que mostra isso. Aí ela vai lá de forma intuitiva no YouTube. Aí vê, tem um CDB aqui com 125% do CDI. E tem o outro que paga 110% do CDI. Qual que é o melhor? O que paga 125%. Que paga mais. Só que o melhor não é essa pergunta. É a melhor para qual objetivo? Por quê? As pessoas não veem o vencimento. E muitos, por não ter esse conhecimento, eles vão de forma intuitiva no que paga mais. E aí pegam um CDB que paga mais, só que vai lá para 5 anos. E o outro era liquidez diária, poderia tirar a qualquer momento. E ela pega não tendo uma reserva de segurança. Isso é falta de conhecimento. E aí você acaba ficando pé da vida com o mercado financeiro, porque fala, travaram meu dinheiro. Um bando de ladrão. São um monte de safado, guardar. Agora não tem nem mais dinheiro, tem que pegar empréstimo, não sei o quê. Por quê? Porque ela não buscou estudo. Ela não estudou, cometeu o primeiro erro. Outro grande erro, por falta de conhecimento, que são os estudos, é o seguinte, a pessoa que não estuda, ela não sabe que tem uma tabela regressiva de imposto de renda, que incide somente sobre o lucro. E ela acha que nem começa a investir por causa disso. Mas meu dinheiro tá ali na poupança, eu não tô sendo descontado imposto de renda e eu vou ser descontado. Aí ela esquece que o dinheiro na poupança tá perdendo valor, porque tá perdendo para inflação. Por quê? Porque não tem conhecimento, não sabe nem que uma inflação é o IPCA. Não sabe analisar e ver que a inflação, por exemplo, do último ano foi de 10%, enquanto que a poupança pagou 6%. Ela tá com 4 uma negativo, perda real, né? Não pode nem chamar de ganho, é uma perda real de 4%, praticamente. Então, como é que o dinheiro dessa pessoa cresce? Mas o meu dinheiro está crescendo. Mas só que você está gastando mais com as coisas que você está comprando. Carne, alimento, tudo que você está comprando, a inflação está sendo reajustada. E o teu dinheiro na poupança, não. Isso por quê? Porque não buscou estudo. Então esse é o primeiro erro. Assim. Se você não estudar, você vai cair em armadilhas, você vai deixar de entrar em boas oportunidades porque você não sabe o que está acontecendo. Ou, eu vou pagar imposto de renda, aí tira o dinheiro um dia antes para pagar um imposto de 22,5%, se deixasse mais um dia só pagaria de 20%, ou seja, 2,5% de bobeira, porque não tem conhecimento. Então, quando você entende o conhecimento dentro do mercado financeiro, você estuda, e eu falo estudar para uma pessoa comum, não é uma pessoa se tornar um especialista no mercado ou trabalhar nessa área. É para uma pessoa olhar para o dinheiro dela e falar assim, eu vou tomar essa decisão aqui, ou eu vou tomar aquela decisão. É só isso que precisa. Então esse é o primeiro erro. Se a pessoa não sabe olhar o dinheiro dela e falar assim, isso aqui está rendendo bem. Não, vou esperar um dia para comprar e ficar melhor. Por exemplo, tem gente que tem investimento em ações, só que não sabe, não tem estudo de mercado financeiro. Aí só bota lá. Aí o que ela faz? Vamos dizer que ela tem lá
25 mil reais que já tá lucrando. Aí ela fala, tô lucrando, vou resgatar, vou ganhar dinheiro. Aí ela vai, resgata 25 mil reais. Só que ela não sabe que se ela deixasse e resgatasse menos do que 20 mil, ela não pagaria imposto de renda. Aí ela vai e saca 25 mil, paga imposto de 15% sobre o lucro. Que ela poderia deixar lá 5 mil para resgatar quando virasse o mês para não pagar nada de imposto de renda. Então, o conhecimento, ele traz clareza e faz a gente ganhar mais dinheiro. Faz sentido. E não é um conhecimento, né? Porque muitas pessoas que se tornaram alunos depois, eles falavam assim, pô, Diego, mas eu não tenho mais idade para estudar. Eu não tenho nem tempo para estudar. Eu quero que você me fale aí o pulo do gato. Onde que eu tenho que colocar o dinheiro? Eu não quero estudar. Né? A galera acha que estudar livros e livros e acaba não entrando Fica só na teoria, né? Recentemente entrou um amigo meu no treinamento e ele, não, Diego, queria um final de semana sentar contigo e aí tudo que você aprendeu lá com o Renan, você me fala e assim, eu vou fazer o que você mandar. Falei, cara, eu tomar conta do seu dinheiro pra você? Eu ser o responsável pelo futuro da sua família? Não e tal. Aí eu peguei um pouco pesado com ele, ele entrou no treinamento. Mas ele entrou porque ele tava achando que estudar tipo, virar um nerd, virar à noite. Não é esse tipo de estudo. Sim, sim. Então, definitivamente, também não é só entrar no treinamento, fazer parte de um grupo e deixar lá, né? Tem que aplicar, tem que estudar, né? E a gente fala estudar, a todo momento a gente tá estudando, né? Pra fazer esse podcast aqui, a gente estudou, a gente tá estudando. Eu falo, todo mundo estuda. Ninguém aqui, até, por exemplo, um vendedor que vende, pode ser um analfabeto que vende água no sinal. Ele tá estudando quem tá passando. Ele tá estudando se o vidro tá aberto ou tá fechado. Se o tempo tá quente ou se tá frio. Se ele vai vender água ou vai vender guarda-chuva. Se o concorrente que a lojinha em frente tá vendendo mais caro ou mais barato. Isso é estudo, entendeu? Só que as pessoas, elas acabam idealizando um mundo, como você falou. Mercado cultural, financeiro, né? Parece né? que é só de nerd. Vou voltar pra escola. Só quem é de exatas. Quantos alunos a gente tem de humanas, né? Pessoas que falam, cara, eu não gostava de matemática. E aí, quando eu comecei a aprender a investir, Renan, cara, a chave virou e tal. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente começa a identificar e mostrar para as pessoas que sim, investir é para todos. Não tem essa parada de ficar... Não, é só a gente entender e começar a aplicar tudo aquilo que quem tá começando deve para ter uma experiência ainda melhor dentro do mercado financeiro, né? Legal, show de bola. Então, o primeiro erro que muitos investidores iniciantes cometem é o de não estudar. E qual que é o segundo, Renan? Aqui a gente vai falar de 5. Qual que é o segundo? Cara, vai muito de encontro a isso, né? O segundo grande erro para quem tá começando a investir é não começar por medo de errar. Ó que louco, né? Então, o primeiro ele não estuda, o segundo ele nem começa. E aí ele bota a desculpa, quando ele escuta isso aqui, fala, por exemplo, quem só ouviu até agora deve ter pensado assim, e tá cometendo esse erro, deve ter pensado, tá vendo? Por isso que eu não tenho tempo de estudar, então eu não estudei, eu não vou ele entrar. Ele falou aí de imposto de renda, de tabela regressiva aí. Então, pra evitar eu perder dinheiro, eu nem entro, já que eu não estudei. Bem né? assim. Então ele traz alguma desculpa pra reconhecer uma falta de resultado. Então, quando você não entra por medo, te paralisa. E aí, você acertando o erro número 1, que é você estudando, vai te ajudar a quê? A minimizar o teu medo. E naturalmente, se você entende tudo que eu acabei de falar, você vai dar o próximo passo. Você vai começar a investir. E aí, você vai dar o primeiro passo. Por isso que a gente fala, tem um módulo lá no nosso treinamento que é o Destravando. Que é o que? Justamente destravar. É aquela pessoa que fica insegura, tem que estar preparada sempre, ou que tem medo. E aí, não vou começar agora porque eu vou esperar um pouquinho. Aí você vê, as pessoas começaram, tiveram acesso ao curso uma semana atrás. Aí, ontem foi meu primeiro acompanhamento ao vivo. Eu tava esperando pra aula de hoje. Não tem que esperar. Lá eu já falei pra você fazer. Beleza, não fez lá, faz agora. Precisa dessa atitude porque muita gente ainda fica, eu tava com medo. Eu tava pensando. Então, por isso que é importante a gente, cara, ter alguém que chacoalhe a gente. Eu acredito que quando a gente tem alguém que chacoalha a gente consegue gerar um resultado muito acima da média e muito acima do que a gente imaginava que a gente poderia. E tem gente que já é assim, automaticamente, né? Tem gente que se auto-chacoalha. Mas tem gente que precisa de outras pessoas. Precisa de apoio. E você que tá ouvindo esse podcast ou assistindo, você tem que pensar, cara, eu sou a pessoa que eu mesmo me chacoalho? E se você respondeu sim, você já investe? Então para e pensa aí. Entendeu? Tipo, se você
não se considera que você tem esse chacoalhão, que você precisa de ajuda, busca ajuda, pô. O que não dá pra ficar parado por medo. Porque quando eu falo assim, qual é o teu medo? Vamos lá, me ajudem aí, Matheus e Diego. A maioria das pessoas, quando a gente escuta, elas falam que tem medo de quê? Medo de perder o tão suado dinheiro. Então, medo de perder o tão suado dinheiro. Tá, mas perder como? Tem gente que perde dinheiro no bolso, tem gente que perde dinheiro no carro, tem gente que perde dinheiro sendo assaltado, tem gente que perde dinheiro de várias maneiras. As pessoas têm medo de andar com dinheiro dentro do carro? Não. E por quê? Se ela pode perder também. Então, é uma coisa, na realidade é um medo do desconhecido. Por falta de conhecimento. Fala outro medo aí. É medo de cair em golpe, de achar que eu vou estar colocando dinheiro para você, eu vou estar fazendo alguma coisa e não ver mais aquele dinheiro. Não é perder no sentido de, mas cair em golpe. Então, só cai em golpe quem não sabe qual é o caminho certo. Ou seja, se eu pergunto pro Diego, como é que eu faço para chegar em São Gonçalo? Aí ele fala, cara, vai aqui, desce, pega um ônibus, para lá na ponte, aí você se joga, mergulha e começa a nadar. Se eu não sei, eu vou fazer. Ou eu vou falar, não vou para lá para São Gonçalo. Só que se eu sei como é que eu chego, o Diego pode falar isso. Pode, mas eu não vou catar. Não, pô, vou pegar o carro, vou subir a ponte e qual é o problema? Porque eu tenho conhecimento. Então, eu já caí em 2 pirâmides, em 2 golpes financeiros. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Por que eu não caio mais em golpe hoje? Porque eu tenho conhecimento. E eu falo golpe de mercado financeiro. Eu posso cair em outras coisas que eu não tenho conhecimento. Mas aí que vem a grande sacada. Você precisa de conhecimento para evitar cair nesses golpes. Porque se você tem entendimento de que, cara, no mercado financeiro não existe você te garantir, te dar 2% ao dia de ganho, alguém que te oferecer isso, você já vai ver. Tem algo de estranho. Mas você me dá mesmo? Me garante? Garanto. Todo dia você vai ter, você pode sacar no mês seguinte e tal. Beleza, obrigado. Um abraço, cara. Isso não existe. Porque eu tenho conhecimento. Então, isso daí já, elimina de uma vez por todas. Então, o medo, a gente já falou isso num podcast, é algo bom. Desde que não te trave. Então, a maioria dos iniciantes, eles têm medo. Por isso, deixam na poupança o dinheiro e tudo mais. Mas, velho, você tem que ter medo de deixar o dinheiro na poupança. Que tá isso aí tem. esfarelando o teu dinheiro. Não tenha medo de começar a investir, não. Tenha medo de deixar o dinheiro na poupança. Show de bola. Então, o segundo erro do investidor iniciante é não começar por puro medo de errar. Agora a gente vai entrar no nosso terceiro erro, Renan. Qual que é esse nosso terceiro erro? Terceiro erro do investidor iniciante é achar que existe um investimento perfeito. Sabe? Tipo, aquele... Não, qual que é a próxima Magalu? Né? Lembra? Lembro, o cara parou de falar isso, né? Caraca. Qual que é o investimento que eu coloco R$1.000 e rende tanto por mês, né? Muito influencer falando que, caraca, aí ó, foi às alturas, 1.000 e poucos % não foi, Renan, de rendimento. Ó, se você tivesse comprado no ano anos tal, atrás... R$10.000 você teria ficado milionário com a Magazine Luiza. Lá em 2007, se não me engano. Só que aí que vem a parada. Quando a Magazine Luiza, pra quem não sabe, a galera que é nova no mercado, Magazine Luiza, ela tem uma ação na bolsa que ela cresceu mais de 1000%. Sim. Né? Poderia deixar, eu não conheço ninguém que ficou, mas uma pessoa milionária, se tivesse investido pouco dinheiro lá e deixasse. Aí, quando ela subiu desenfreadamente, a galera começou a falar, nossa, qual que será a nova Magazine Luiza? Qual será a nova Magalu? Ou seja, eles querem saber o pulo do gato. Qual vai ser a grande estacada? Ou... Cara, não existe essa parada de grande estacada. Não existe, o trunfo. Qual é a bala de prata. Cara, não existe essa parada. Isso daí não tem um investimento perfeito. O perfeito é você fazer as tuas análises de forma perfeita. E aí você vai escolher os melhores ativos para tua carteira. E eu lembro que na época o pessoal tava tentando adivinhar a próxima Magalu. Aquela ação baratinha que você poderia ficar comprando e que ao longo do tempo aí ela vai se valorizar. Tipo aquela aposta, sabe? Isso. E o pior, muita gente entrou em Magalu depois da boiada, que, o Magalu ainda tá subindo, desenfreado, tá subindo. Ela já caiu 70% agora. E eu lembro que lá no curso que a gente fez, o primeiro acelerador em 2018, eu fiz uma análise da Magazine Luiza. Eu lembro que você não comprou. E eu falei, cara, eu não compro não, os fundamentos não diz. Mesmo subindo a galera, cara, eu tô comprando. Pô, mas tá subindo muito, tá subindo, a gente vai perder essa onda. Eu falei, cara, eu prefiro perder uma onda do que o meu barco virar. Isso aí. Eu perco uma onda, mas eu continuo navegando. E aí, tu vê, cadê a galera?
70% de preju. De preju. Velho, tipo, entendeu? Quem botou 100 mil reais lá, agora tá só com 30. Entendeu? Caraca. Praticamente é isso, perda de 70%. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, cuidado, porque não existe investimento perfeito. O que existe é você fazer diversificação do teu portfólio, fazer aporte mensal, saber escolher, primeiro, uma carteira que vai te dar segurança, que aí a renda fixa vai te proteger. Depois, você ir para a Bolsa de Valores com uma estrutura para te gerar renda passiva para você reinvestir através dos fundos imobiliários e das ações e trazer crescimento do teu patrimônio. Isso em quê? Em médio e longo prazo. Investimento é isso. Não adianta você querer ficar rico do dia para a noite. Não vai rolar e capaz de você cair em alguma pirâmide ou golpe porque você está querendo essa velocidade. Olha que interessante. Não sei nem se ele escuta esse podcast, mas eu tava tomando café ali embaixo e encontrei um amigo meu da época do quartel. Esse amigo, ele já vinha me acompanhando e tal, um tempo atrás até. Aí, do nada, ele entrou na área de Forex, tal, não sei o que, day trade. Aí, tu daqui? Eu falei, eu faço podcast ali. Aí, tô com o escritório aqui, fazendo aí derivativos, ações e tal, não sei o que, day trade. Tal. Falei, pô, legal, que massa, parabéns. E assim, era uma galera que já era meio de querer ganhar dinheiro rápido até no quartel, né? Umas paradas meio de ganho rápido. Só que aí eu pergunto, cara, a galera que... Tem um monte de gente do quartel da época que vem falar comigo agora, eu também sou investidor e tal, aí eu vejo essa parada. Eu falo, investidor não, tu é especulador. Porque tem a diferença, investidor e especulador. Né? Quem investe mantém o dinheiro. Mantém. Quem compra e vende é especulador. Ele tá especulando um crescimento e é uma estratégia. Mas não vem falar que é um investimento. Você tá fazendo uma especulação. E aí eu fico pensando, cara, por que as pessoas elas não têm crescimento? Porque elas não têm constância. Sempre eu vou encontrar essa mesma pessoa daqui a alguns anos e ela vai estar com uma outra parada que vai estar no auge, em tese, dando dinheiro. Na moda, né? Então, assim, cara, agora tá na moda lance de aposta, né? Aí todo mundo indo pra aposta esportiva. Velho, na boa, para com essa palhaçada. Aprende a investir. Tenha consistência. Se você quer ir pra aposta, vai como uma diversão. Mas não pra querer ficar rico, pra ganhar dinheiro, pra manter tua família, pra dar independência financeira. Vai pra brincar igual você faz ali. Pô, vai gastar dinheiro no fliperama? Você nem tem fliperama mais, né? Já conta a idade, né? Diego. Acho que a galera não sabe o que é isso. Hot Zone, né? De shopping e tal, aquelas paradas todas. Pô, aí tu gasta dinheiro, mas é uma diversão. Se isso te diverte, beleza. Mas não vem pensando, não, aqui ó, botei, vou ganhar. Cara, tu não vai ficar rico com essa parada. Não, e a galera estuda sobre isso. Estuda. Estuda sobre aposta. Não quer estudar sobre investimento, mas sobre aposta Mas estuda. sobre esse time aqui, geralmente tem tantos escanteios e tal. Não, é que eu tô num grupo de estudos sobre... Aí... Cara, um negócio em que uma ou outra pessoa até tem resultado, mas o restante não tem, cara, você tem que desconfiar. Então... Qual que é o nome dos jogos? Gente que sim. É como se fosse uma pirâmide, né, Renan? Eu conheço gente que sim, até tem resultado com esse lance de aposta. Mas, cara, a maioria dos casos que eu conheço, de alguns amigos ao redor de mim, não tem. Mas essa pessoa que você conhece ficou milionária com a aposta? Milionária não. Ganhou um dinheiro, mas milionária não. Eu ganho dinheiro vendendo um carro. Eu ganho dinheiro... Entendeu? Tipo, mas e a consistência? Essa que é a parada, entendeu? É isso que eu tô falando. Tipo, eu conheço um cara que botou 300 e ganhou 1.000. Pô, isso muda a vida de alguém? Faz, né? Isso muda. Tipo, meu pai, cara, se somar tudo que ele já jogou na loteria e tivesse investido, daria 1 milhão investido a juros compostos. Mas tá tudo bem, ele gosta de fazer essas paradas. Agora ele é investidor também. E continua fazendo, tá tudo bem, porque ele gosta. Entendeu? Mas só que qual que é a parada? Tipo, ele já ganhou dinheirinho também. Tem uma vez que ele ganhou, sei lá, 30 mil, já ganhou não sei quantos, já ganhou... Mas se você parar, talvez eu acho que ele tá mais devendo do que o que ele ganhou. De tudo que ele gastou. Então as pessoas não conseguem perceber isso. Tem um aluno nosso agora que entrou, ele falou, cara, já fiz trade, comecei super animado e tal, botei uma grana, ganhei. Aí tal. E assim, é muito louco essa parada, né? Parece que é de propósito. Parece que o mercado deixa os iniciantes começarem a ganhar pra botar mais dinheiro e depois toma ali uma saravada, né? Claro que não é assim, mas, tipo, é muito louco, velho. Que aí a galera se empolga, aí, pô, botava 300, ganhava 500. Botava não sei o que, ganhava... Daqui a pouco, pô, o cara bota 3 mil. Aí daqui a pouco bota 30 mil. Aí perde tudo. Perdi, vendi a casa, fazia o carro, a moto. Às vezes era o único dinheiro que ele tinha. Velho, então assim, para com essa parada. Quer prosperar, velho? Prospera da maneira certa. Aprende a investir, continua trabalhando firme, faz aportes mensais, e aí tu quer gastar dinheiro com qualquer coisa pra lazer e diversão? Faz. Mas não fique esperando que isso daí vai gerar
a tua virada de vida e da tua família, porque não vai. Não vai. Show de bola. Mas, Renan, você tinha falado, não tem, né, esse investimento perfeito, mas uma vez que eu já tenho conhecimento, é errado eu querer, talvez, fazer uma aposta dessa? Por exemplo, se uma pessoa que investiu realmente na Magalu, comprou quando ela estava, sei lá, R$2, R$3, R$4, e ela já chegou a 80, 90, e realizou, lucrou. É errado eu ter o conhecimento e talvez fazer uma aposta dessa, ter uma ação dessa na minha carteira? Então, a grande sacada é que você nunca, quando você tem conhecimento, você nunca aposta de orelhada. Você, vamos dizer assim, você coloca, vamos dizer, que eu vejo potencial em você. Entendeu? Tipo, não é uma aposta, mas não é assim, Só de eu orelhada acho que o porque Matheus tô vai ser um falando. cara bom no futuro. Vamos dizer, jogador de futebol. A gente olha na divisão de base, pô, o cara bom de bola e tal. Cara, vou investir nesse cara, porque eu acredito que tem um potencial de crescimento. Mas não é um negócio assim, nunca vi o Diego, toma aqui, vou botar um dinheiro nele, Entendi. sei nem se ele sabe chutar uma bola, por exemplo. Então, até quando você vai analisar empresas que estão, vamos dizer, numa situação não tão Por exemplo, confortável com pra gente dívida. investir, mas que você acredita que tem um potencial. Como? Vou dar um exemplo. Digamos que tinha uma empresa que é a Porto Belo. Vou até abrir aqui pra vocês. Porto Belo. Negócio de cerâmica e tal. Eu não lembro se foi 2017 ou 2016, alguma coisa nesse sentido ali, que eu analisei essa empresa. E aí eu vi que ela tava quase entrando numa recuperação judicial. Não lembro se entrou ou não. Mas trocou toda a governança dela. Todos os C-levels lá, diretoria toda. Porque tava indo pro buraco e as ações só caindo. Aí eu olhei, aí eu comecei a estudar os planos de... eles chamaram o plano, eu não lembro agora, mas tipo, a palavra De não é essa certa, mas crescimento. é de reerguer a empresa. Não era esse o termo, mas era tipo isso. E aí eu comecei a olhar, eu falei, cara, isso aqui faz sentido. Comecei a acompanhar o gestor, falei, pô, esse cara parece que tá legal agora. Comecei a ver os projetos e eu falei assim, cara, eu conheci essa empresa quando eu tava reformando meu apartamento lá de 52 metros quadrados. Foi a primeira vez que a gente botou porcelanato, que eu não sabia o que era porcelanato. Eu não sabia que era caro. Descobri lá. Aí, pô, Porto Belo, que eu comprei uma promoção. Falei, pô, cara. Aí todo lugar que eu vi em obra, tinha caixa do Porto Belo. Ó, faz esse teste aí, todo mundo tá ouvindo esse. Vou fazer. Quando você vê obra, tu vai ver lá alguma caixa de Porto Belo, tá? Eu falei, cara, uma das coisas que nunca acaba, nunca para, é obra. Lá no condomínio, tem sempre alguém construindo. Quando não tá construindo, tá reformando. Então, todo lugar tem alguma coisa que você quer trocar um piso. Né? A mulherada adora isso, né, Diego? Sim, Vamos trocar o... Quase soltei aqui uma coisa. Mas vamos trocar esse piso? Pô, por quê? Sei lá, enjoei da cozinha. Já que... Tipo, Sempre muda a parede, tem. pinta... é obra. Então, voltando lá pro assunto. É Porto Belo. Eu falei, cara... Não foi uma aposta, porque eu já tava analisando, mas eu não sabia se iria virar. Porque os números dela não me mostravam isso. Então, era uma ação que eu coloquei fora do meu potencial normal de geração de renda e tal, que é a minha carteira mesmo previdenciária, mas eu botei, essa daqui é aquela que pode virar o jogo. Assim como outras que não viraram. Então eu tenho uma carteira que é de crescimento, que pode ser que não vire. Só que, cara, lá, eu até mostrei acho que eu mostrei pros meus alunos esses dias, que tava lá, bem pequenininha, sei lá, acho que tava 4 e pouco, 3 e pouco. E hoje ela tava lá quase passando dos 10. Então, assim, eu ganhei uma puta grana com essa empresa. Sim. Mas por quê? Mas não foi uma aposta de orelhada, entendeu? Tipo, você tem que ter alguma coisa Ainda que assim, você olhe. estudou pra fazer essa aposta. Mesmo vendo que os números não estavam. Os números que a gente fala não tava gerando o lucro necessário, não tava com endividamento alto, trocando todos os diretores. Isso é uma preocupação, sim. Se eu tô começando agora, eu não vou nesse tipo de empresa. Isso deixa claro. Agora, você perguntou quando a gente já tá investindo. Isso. Quando a gente já tem conhecimento, tá com uma grana, vale a pena você pegar, porque pode ser, tipo um investidor anjo, sabe? Quando investe em startup, empresas que têm um grande potencial de crescimento. Só que ele investe em 10 para uma dar certo, que cubra tudo aqueles outros que deram errado. Só que ele também não é só de orelhada, eu vou investir porque eu acho. Não, eles veem lá qual é o potencial de crescimento, se aquilo tem demanda. Então, eu sempre falo assim, a aposta é quando a gente não sabe que a gente, tipo assim, é sorte, né? Aposta é sorte. Outra é, você vê um grande potencial. E você não pegou todo o seu dinheiro e colocou também ali. Isso aí. Foi uma parte do teu capital. Se eu soubesse,
que iria dar certo, eu até botava, entendeu? Queria Porque, colocar, A pô, gente nunca sabe. tipo, Essa é a 4 realidade. vezes mais, praticamente, que, Mas é que isso foi. que muita gente faz, né? Pega uma dica, uma recomendação e aposta. Aí é uma aposta. Você pegar tudo que você tem e colocar, né? Massa, legal. Então, o nosso terceiro erro é achar que existe um investimento perfeito. Então, tira isso da sua cabeça, não existe. Agora a gente entra para o nosso penúltimo, nosso quarto erro, Renan. Qual que é esse quarto erro do investidor iniciante? Cara, é um erro muito comum em qualquer área, que é colocar tudo no mesmo lugar. Então, você escolher um único investimento e colocar. O Diego acabou de falar. Pega o dinheiro todo e bota só numa ação. Pega o dinheiro todo e bota só num negócio. Pega o dinheiro todo e bota só num tesouro. Cara, colocar, já dizia aquele ditado, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Você precisa diversificar as cestas, porque se uma cesta cai, você perde todos os ovos. Então é importante você ter essa noção. Por isso que eu sempre falo, vamos dizer, tô começando agora. Vai lá, Tesouro Selic. Mas só Tesouro Selic? Bota Tesouro Selic em um CDB com liquidez diária. Tu tá ali com as duas. Tá tranquilo, já tá diversificando com o mesmo objetivo. Vou para fundos imobiliários. Beleza. Pega ali pelo menos um fundo de papel, um fundo de shopping, um fundo de galpão logístico. Mesmo que seja pouquinho em cada, mas tem ali pelo menos 3. Porque se eu pego, beleza, vou comprar um e vou botar 100 mil reais só em um. Cara, as chances de você crescer mais, sim, aumenta. Se aquele negócio crescer. Mas é renda variável, então eu prefiro estar protegido. E vai ter alguma coisa de cenário. Vamos falar de ações. Eu invisto em setor bancário. Aí eu pego todas, eu vou pegar e vou botar lá no Itaú da vida. Aí acontece alguma coisa com o Itaú e ele, despenca. Vamos falar da Vale, por exemplo, né? A Vale teve lá o problema do Brumadinho, né? Teve. Vale. Quem botou o dinheiro todo na Vale, quando teve aquele problema, as ações Despencou. despencaram. Então até voltar ao patamar normal, se deixasse, demorou. Só que muitos, quando cai, o que acontece? Ela faz o quê? Vou tirar. Se Aí desfaz, que ela perde mesmo. Então, se tivesse diversificado, teve gente que tinha Vale e estava diversificado, que dá para você respirar ou até aproveitar a oportunidade, porque você sabe que foi uma coisa pontual, vou comprar mais. Mas eu tenho outras ações, outras empresas que me dão essa tranquilidade. Então, diversificar é muito importante para quem está começando, para quem está no meio da jornada, para quem está já como profissional, para quem já está há muito tempo. Diversificar sempre vai te trazer os melhores resultados e vai sempre te proteger mais. Diversificação é o poder. Agora, tudo que é demais também é ruim. Se você diversificar demais, pode te atrapalhar. Por exemplo, ou diversificar de uma maneira errada. O que isso quer dizer? Renan, diversificar, eu tenho que comprar mais de uma empresa. Entendi. Então vou lá no setor bancário. Aí eu vou comprar Itaú, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, BTG. Ou seja, eu tô comprando só banco. Só banco. Único setor. E aí? Tô diversificado? De certa forma, sim, em relação ao número de empresas. Mas tá tudo no mesmo setor. Não faz sentido. Se tem algum problema direcionado no setor, você vai perder em todas. Porque não tem como uma empresa única do setor descolar se tem um problema específico no setor. Então você tem que diversificar não só em empresas, mas também em setores diferentes. Então, compra lá uma empresa de banco, compra uma de setor de energia elétrica, compra uma de telecomunicações, compra uma da área industrial, compra uma papel e celulose. Diversifica. E um próximo nível, Renan, que você fala também, é depois diversificar em países diferentes, né? Está aí diante de uma eleição e você fala sobre investir também em outro país. Exato, porque quando você bota teu dinheiro na moeda mais forte do mundo, você está mais protegido do que a moeda do real. O real é uma moeda fraca, todo mundo sabe disso. Mas quem está começando tem que colocar real. Por quê? Tem que botar o dinheiro para trabalhar. Mas depois você vai colocando um pouquinho para trabalhar também em dólar. Justamente como o Diego falou, qualquer coisa que aconteça aqui, lá não vai impactar. Agora, tem lá, vamos dizer, pandemia. Pegou todo mundo, não tem o que fazer. Aí não tem pra onde correr. Porém, qual foi o mercado que se ergueu primeiro? A moeda que é mais forte. Entende? Então sempre a gente vai ter esses pontos. Até para você diversificar, a gente tem falado já no Clube dos Milionários, pra gente fazer hedge com o ouro. Que é o quê? Metal precioso. Que é uma reserva de valor. Para quando tiver tudo ruim, ou seja, na pandemia, sabe qual foi a única não, né? Mas uma dos investimentos que se valorizaram? O ouro. O ouro é ouro desde que todo mundo se entende de gente.
né? Então, é esse tipo de coisa. Só que, conforme você vai caminhando na tua jornada como investidor Profad, você vai tendo que diversificar para diferentes áreas. Só que a primeira diversificação inicial é não colocar tudo no único investimento. Não só colocar em tesouro direto, tudo, não só colocar em ações. Então diversifica. Começa diversificando aqui no Brasil, depois vai um pouquinho lá para fora, depois você vai começar a diversificar em outras modalidades de investimento. E até mesmo eu falo, né? Hoje tem investimentos em negócios, que é você diversificar também. Mercado financeiro, negócios próprios e tal. Então, cara, diversificação é o poder, desde que você saiba setar bem a régua para não ultrapassar, ter diversificação demais. Muito bom, Renan. A gente já tá chegando no final desse Profadcast. E agora a gente vai entrar no nosso quinto e último erro, que pra mim é um dos piores e eu tenho até casos na família que cometem bastante esse quinto e último erro. Qual que é? É um investidor sabichão. Sabichão? Anota essa aí. Que Sabe de já tudo. foi. É o cara que acha que sabe de tudo, sabe? Tipo, na verdade, sabe de nada, inocente, né? Aquela pessoa que fala assim, não, esse investimento aí, eu sei, é um pouco da junção do investidor estudante, mas é um cara que já aplica, mas ele acha que sabe de tudo e perde a humildade, que a gente chama da humildade do milionário. A humildade do investidor Profad. Ele é o prato perfeito pras pirâmides e pros golpes, né, Renan? E assim, é um cara que ele não quer ouvir ninguém, sabe? É um sabichão da vida. E tu vê, ele não tá performando tão bem assim. Muita gente no mercado tem esse erro, mas às vezes a pessoa, eu já trabalho no banco. Trabalho, sou bancário. Aí o cara, tá bom, mas tá investindo onde? Não, tem um fundo lá no banco que tá muito bom. Porcaria. Escuta a opinião de alguém e pega pra ele. Eu tenho um tio, cara, que não posso citar nomes, que eu fui conversar com ele sobre investimento. Ele veio perguntar, aí eu falei tudo que eu vinha fazendo e tudo mais, falei de treinamento. Aí ele ficou quieto. Depois ele voltou. Não, ele mora... Não posso falar onde ele mora, porra. O negócio do podcast é ruim porque a gente se compromete. Né? Ele mora num lugar. Ele mora num lugar. Mas já sabe quem é, cara. Ele já sabe, velho. Ele mora num lugar. Ele já sabe. E aí ele veio... Não, porque, cara, aqui na região, os meus amigos todos, cara... Esse negócio aí que você falou aí não tá com nada. O negócio aqui é 5%, 10% e tal. E adivinha do que ele tá falando, né? Adivinha do que ele tava falando. E ele sabe de tudo. Falou, golpe. Pirâmide financeira. E depois veio todo humilde. Mas quando eu sentei pra conversar com ele, cara, porra... Eu também tenho um tio que ele tava colocando mais 20 mil numa ação pra poder diminuir o preço médio e ele recomprar pra não sair no prejuízo. Caraca. Já viu isso? Só pra não perder, né? Só pra não perder. Não vou ser perder, Então não. ele comprou, ela caiu e botou a grana. E não, é só eu colocar mais dinheiro que eu vou empatar ali meu preço médio ali, vou vender e vou pegar aquele dinheiro de volta. Consegue, Renan? Cara, isso aí é uma coisa legal que você falou. Tem uma regra do Warren Buffett que ele fala assim, regra número 1 no mundo dos investimentos é você não perder dinheiro. A regra número 2 é não esquecer a primeira. O Warren Buffett que fala isso. Por quê? Cara, quando você perde dinheiro no mercado financeiro, para recuperar depois é mais difícil. Por quê? Vamos pensar assim, digamos que tem uma ação que estava R$10. Aí a gente perdeu 50% de valor dela. Foi para quanto? De 10 foi para 5. Para 5. R$5. Então, as pessoas acham que é só eu recuperar, se ela subir 50% eu já acompanho, né? Só que se eu subo 50% de 5 dá quanto? 7,50. Então eu tenho que dobrar o quanto que eu tenho do valor da ação para eu empatar com o que eu tinha antes. Então, você tem que, para gerar lucro... Subir quase que 100%. Quase não, mais do que 100%. Mais. 100% o empate. Não, na verdade, 100% você tá abaixo. Você tá empatado ali, sem contar a inflação. Tu vai empatar. Entendeu? Então, cara, regra número 1, por isso que eu falo, a gente tem um módulo no nosso curso que é o Dominando a Bolsa de Valores. Que ali eu ensino a não perder dinheiro. O objetivo é não perder dinheiro. Porque depois que você perde, correr atrás cara, é punk. É difícil, é nesse nível, né? É possível? Só que você vai ter que ter muito mais esses pontos. E aí você vai comprar a ação para baixar o preço médio. Isso daí é outro erro muito grande. Por quê? Se a empresa caiu e ela... Cara, tu não tá vendo fundamento nenhum para ela cair. Foi muita boiada. Às vezes tem algum fundo grande que tinha uma posição grande e tá vendendo. Naturalmente ela vai perder valor, vai cair. Legal, muita gente querendo vender, pouca gente comprando, cai o preço. Olhei. Os números estão os mesmos. Tá lucrando, tá distribuindo dividendo, tal. Beleza. Compra. Por quê? Você tá comprando mais barato. Ou seja,
A quantidade de ações que você tinha, que você pagava X, você vai comprar mais com preço menor. Faz sentido. Agora, tem gente que deixa despencar e já não tá mais com os mesmos fundamentos, já tá toda cacarejada, Encalacrada. toda encalacrada, já analisando os fundamentos. Já não é a mesma empresa que você analisou e gostou. E ela tá nesse erro que você falou aí, Matheus, de querer, não, tô baixando o preço médio, baixando o preço médio, baixando o preço médio. Mas, pô, se fosse hoje, você compraria aquela empresa se você não tivesse ela? Se a resposta for não, por que tá botando mais dinheiro lá? Velho, ou realiza o prejuízo, ou deixa lá e espera subir de novo. Mas você tem que se posicionar. Não dá pra você colocar uma parada onde já tem um ovo quebrado. Lembra disso. Tipo, faz sentido. é o famoso, cara, se eu vou botar uma laranja, do lado de uma laranja mofada ou podre, o que vai acontecer? Vai se espalhar. Vai pra outra. Vai começar a ficar podre. Então, eu prefiro botar, agora investir em banana, em maçã, do que pegar e botar lá na laranja que tá podre. É isso que poucos investidores entendem. Eles vão no intuitivo porque as pessoas falam de baixar preço médio, mas com esse formato de a empresa ainda tá boa e ela só deu uma quedinha, eu vou lá aproveitar a oportunidade. Só que elas acham que qualquer coisa é oportunidade. Na boa, uma empresa que caiu 70% na bolsa não é uma oportunidade para quem tinha ela. Talvez seja agora para quem vai entrar. Entendi. Show de bola, Renan. Então é isso, a gente também tem um treinamento, né, Renan? Aproveita para aquela câmera 2 ali, se despede da galera. Como é que a galera pode também entrar? E não é de... Ela não consegue entrar agora ou é de tempos em tempos? Então, a gente tem um grupo de acompanhamento, né? Que a gente tem alguns. Um é para você se organizar financeiramente, gerar outras fontes de renda e dar os primeiros passos no mundo dos investimentos, que é o Produtividade Financeira. E tem um grupo de acompanhamento que é focado só em investimento, que vai do básico ao avançado, chamado Acelerador do Primeiro Milhão. Né? O nome já diz tudo que você precisa. E a gente abre turmas de tempos em tempos, mas os treinamentos em si, a gente tem uma lista de espera, onde nossos consultores eles entram em contato com você e te avisam quando vai ter a próxima turma. Você já pode deixar o teu interesse ali preenchido. Aí você deixa o link aqui na descrição, né? Link na descrição, link do Instagram do Renan também e o link desse treinamento na descrição. E aí quem tiver interesse, quiser aprender um pouco mais para não cometer esses erros e começar a ter acertos também, porque não adianta só saber os erros, né? A gente precisa acertar. E para acertar você precisa de conhecimento, prática, repetição, grupo forte e um mentor. Um mentor, esse Então, que vos fala. É isso aí, se você entender que faz sentido a nossa linguagem aqui, vai ser um prazer poder te acompanhar e te ajudar a se tornar um investidor profádico. O investidor profádico é a pessoa que aprendeu a investir através da nossa metodologia chamada produtividade financeira. E que não comete nenhum desses 5 erros, beleza? Galera, então é isso. Esse foi mais um episódio do nosso Profadcast. Aproveita e compartilha porque você conhece alguma pessoa que não pode cair nesses 5 erros. Então compartilha se você estiver assistindo do YouTube, se você estiver ouvindo na mídia de podcast, compartilha também. E como o Renan disse, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Então é isso, galera. Até o nosso próximo episódio e... Bora evoluir!